Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, dando continuidade ao nosso conteúdo que fala a respeito de matrizes. Hoje faremos a nossa aula 3. Essa aula vai falar um pouco a respeito de igualdade entre matrizes e tipos de matrizes que a gente tem. Então, como funciona para que duas matrizes sejam iguais, as características que isso precisa, e quando a gente fala em tipos de matrizes, ou seja, cada característica que a matriz possui, ela vai receber um determinado nome, a gente vai nomear ela por conta dessa característica e a aplicação que ela vai ter aí no restante aí dos nossos conceitos. Então vamos lá, hoje nós vamos falar a respeito disso. Bom, quando lidamos com igualdade entre matrizes, a primeira coisa que a gente deve pensar é, se eu falo que duas matrizes são iguais, por exemplo, matriz A igual a matriz B, a primeira coisa que a gente precisa verificar é se elas possuem a mesma dimensão. O que significa isso? O número de linhas e o número de colunas das duas matrizes, elas são iguais? É isso que vai determinar para a gente se duas matrizes são iguais. Então, o número de linhas e o número de colunas precisam ser iguais. Nesse caso, falo que a minha matriz A, por exemplo, ela é do tipo 3 por 2, e eu tenho uma matriz B que também vai ser do tipo 3 por 2. Então, percebam que o número de linhas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda, o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de colunas da segunda matriz. Então, vamos supor que eu fale assim, coloque lá, eu tenho essa matriz A do tipo 3 por 2, que ela é composta pelos seguintes elementos. Então, 3 linhas, 2 colunas, sei lá, 5, 3, x, y, a e menos 2. Tá lá. Estou colocando algumas variáveis para a gente entender essa ideia da igualdade. Vamos pensar na nossa matriz B, que também é do tipo 3 por 2, ou seja, 3 linhas e 2 colunas. Daí eu falo assim, eu tenho aqui o T, eu tenho 3, eu tenho o menos 4, eu tenho o 0, eu vou ter o 2 e tenho o B. Daí eu falo assim para você, vamos determinar o valor das nossas variáveis, ou seja, x, y, t, a, b, da nossa matriz, considerando que essas matrizes são iguais. Ou seja, isso daqui é só para a gente entender que, se eu tenho duas matrizes que são iguais, todos os seus elementos correspondentes, ou seja, que ocupam a mesma posição, possuem valores iguais. Então, o elemento 1, 1 é igual ao elemento 1, 1. Então, nesse caso, o que eu posso falar? Eu posso falar que o t é igual a 5. Tá lá. O segundo elemento é igual ao segundo elemento. Olha lá, isso é verdade, ó, porque 3 é igual a 3. Então, percebam que todos os elementos precisam ser iguais. Quanto vale o x? O x, vale menos 4. Então, esse é o valor do x, vale menos 4, porque eu estou considerando que essas duas matrizes são iguais. O y, qual é o valor correspondente a y? O valor correspondente a y é 0. Depois, quanto vale o A? O A, se a gente for levar em consideração a mesma posição que ele ocupa, ou seja, a terceira linha, primeira coluna, o A vale 2. E por fim, o B, que é o último elemento aqui, que está na linha 3, coluna 2, ele vale menos 2. Então, percebam que quando a gente fala em igualdade entre duas matrizes, a gente vai levar em consideração que os elementos correspondentes, ou seja, aqueles elementos que estão numa mesma posição, eles possuem valores iguais. Assim, a gente tem e pode afirmar que duas matrizes são iguais. Tá lá, primeira característica, primeira informação dessa nossa aula. Bom, depois, quando a gente começa a falar a respeito de tipos de matrizes, nós vamos hoje trabalhar com 4 tipos de matrizes, aquelas que costumam aparecer mais, aquelas que possuem algumas características um pouco mais especiais aí, que a gente precisa, para poder trabalhar com as operações, que é o tema da nossa próxima aula. Então, primeiro, quando a gente começa a falar a respeito de matriz nula, sempre que a gente usa esse termo nulo, para a gente é zero. Ou seja, toda matriz nula significa que todos os elementos dessa matriz são iguais a zero. A gente costuma representar ela por O, para dizer que é uma matriz nula, mas só por questão de convenção aí de padrão. Então, se eu falo, eu tenho uma matriz O do tipo 2 por 2, o que significa que eu vou ter 4 elementos,
em duas linhas e duas colunas, 0, 0, 0, 0. Nossa, mas isso é uma matriz nula? É. A ideia de uma matriz nula, todos os elementos iguais a zero. Sempre. Vamos pensar numa outra matriz O do tipo 1 por 3. O que significa uma matriz O do tipo 1 por 3? Uma linha e 3 colunas. 0, 0, 0. E assim por diante. Isso também é conhecido como matriz linha, porque ela só possui uma linha. Então, sempre que a gente fala em matriz nula, todos os elementos são iguais a zero. Fala assim, mas para que ela serve? Bom, depende. A gente pode utilizar numa determinada operação, então às vezes a gente vai subtrair ou vai multiplicar, então a gente pode incluir isso dentro de alguma operação que a gente vai fazer. Então mais para frente pode ser que apareça, ou mesmo quando a gente precisa anular alguma operação, a gente utiliza essa matriz nula na multiplicação. Então ela pode ter as suas aplicações aí, então por isso que é importante a gente ter conhecimento dela. Depois, a matriz transposta. Essa matriz a gente costuma utilizar muito. Então, vamos pensar na representação. Então, quando eu coloco uma matriz, eu falo assim, eu tenho uma matriz A e eu quero descobrir a transposta dela. A matriz transposta de A, a gente vai representar por A elevado a T. Então, esse elevado que a gente coloca em qualquer uma das matrizes, né, independente do nome dela, representa o quê? Representa para a gente que ela é a transposta. E o que significa, né, uma matriz transposta? Significa que nós vamos ter que inverter a linha pela coluna. Então, quando a gente fala em transpor, significa mudar de rumo, mudar, né, diferenciar. Então, o que a gente vai ter? A linha vira a coluna vira a linha. Então, vamos pensar numa matriz A, que eu falo que eu tenho uma matriz do tipo 3 por 2. Tá lá, 3 linhas, 2 colunas. Então, eu posso colocar qualquer elemento aqui, 2, menos 3, 4, 1, 0 e 5, por exemplo. Daí eu falo assim para vocês, a partir dessa matriz A, vamos calcular a transposta de A. Beleza, primeira coisa que a gente pensa, se eu quero a transposta e essa matriz ela é do tipo 3 por 2, a transposta dela vai ser do tipo 2 por 3. Então, a primeira coisa que a gente leva em consideração é isso. Se eu tinha 3 linhas e 2 colunas, a transposta vai ser 2 linhas e 3 colunas. Certo? Porque a ideia é essa. Linha vira coluna vira linha. Então, a gente inverte. Bom, a partir daí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa primeira coluna e vai virar a primeira linha. Então, eu posso falar que eu tenho o 2, o 4 e o 0. Tá lá, ó. Primeira coluna virou a primeira linha. Depois, a segunda coluna, menos 3, 1 e 5, virou a segunda linha. Então, falar em matriz transposta é isso. Vou pegar essa linha, essa coluna e virar a linha. Vou pegar essa coluna e ela vira a linha. Tá lá. Então, essa é a ideia que a gente tem aí de uma matriz transposta. 2, 4, 0, primeira coluna, virou linha. Então, independente da dimensão, independente do que for, a gente inverte linha pela coluna. Essa é a característica e a ideia de uma matriz transposta. Bom, depois dessa, a gente tem o que a gente chama de matriz identidade. Toda matriz identidade é uma matriz quadrada. Daqui a pouco nós vamos falar mais a respeito disso, mas para a gente entender uma matriz identidade, então primeiro a gente fala que ela tem que ser uma matriz quadrada. O que significa uma matriz quadrada? Número de linhas igual ao número de colunas. Então, toda matriz quadrada é isso, número de linhas igual ao número de colunas. Nós vamos falar em algumas características especiais daqui a pouco da matriz quadrada, mas se a gente for pensar nessa matriz identidade, a gente costuma representar ela por I. Então, se eu falo, por exemplo, que eu tenho uma matriz identidade I2, o que significa que eu não preciso colocar a linha e a coluna, porque se ela é quadrada, uma I2, ela é do tipo 2 por 2, 2 linhas e 2 colunas, porque toda matriz identidade ela precisa ser quadrada. Qual é a característica de uma matriz identidade? A sua diagonal principal é 1, os demais elementos 0. Diagonal principal é sempre a que desce do primeiro elemento. Então, 1, 0, 0, 1. Isso é uma matriz de identidade. Olha lá, diagonal principal, que começa lá do elemento 1. É tudo 1, os demais elementos 0.
Vamos pensar numa matriz identidade 3, ou seja, 3 linhas e 3 colunas. Uma matriz identidade 3 começa lá, 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. Então, olha lá, diagonal principal, que é esses elementos aqui, todos eles iguais a 1, todos os outros elementos iguais a 0. E isso pode ser qualquer tipo. Vamos numa I4, o que é? Uma matriz identidade de ordem 4, ou seja, 4 linhas e 4 colunas. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 0, 1. Olha lá, diagonal principal, tudo 1, todos os outros elementos iguais a 0. Tá aí. Isso é uma matriz identidade. É uma matriz quadrada, onde os elementos da diagonal principal valem 1 e todos os outros elementos iguais a 0. Por fim, o último tipo aí de matriz que a gente vai apresentar é a matriz quadrada. A gente já falou um pouco dela antes no slide anterior. Então, vamos ver primeiro algumas características. Então, toda matriz que a gente fala que é uma matriz quadrada, número de linhas igual número de colunas. Então, isso é uma matriz quadrada. Quando a gente fala assim, eu tenho uma matriz quadrada, a primeira coisa que vem na nossa mente é isso. Número de linhas igual ao número de colunas. Então, eu posso falar que eu tenho, por exemplo, uma matriz 2 por 2. Olha lá, número de linhas igual ao número de colunas. Eu tenho uma matriz M 3 por 3. 3 linhas, 3 colunas. Eu tenho uma matriz P, que ela é do tipo 5 por 5, ou seja, 5 linhas e 5 colunas. Tudo isso daqui representa para a gente a ideia de uma matriz quadrada. Então, a principal característica de uma matriz quadrada, número de linhas igual ao número de colunas. E depois a gente vai acabar percebendo que uma das matrizes que a gente mais utiliza é essa. Tá, vamos pensar no formato, assim, vamos pensar na ideia de uma matriz quadrada e vamos ver quais são as características principais, então, que a gente tem e que chama bastante a nossa atenção quando a gente fala em matriz quadrada. Então, vamos considerar uma matriz quadrada A 3 por 3. Se ela é uma matriz do tipo 3 por 3, significa que ela tem 3 linhas e 3 colunas, uma matriz quadrada. Vamos colocar aqui o elemento A11, o elemento A12, o elemento A13. Tá lá. Depois eu tenho o elemento A21, o elemento A22, o elemento A23. Eu tenho o elemento A31, ou seja, terceira linha, primeira coluna, o elemento A32 e, por fim, o elemento A33. Se ela é 3 por 3, 3 linhas, 3 colunas, eu vou ter 9 elementos. Está lá. Esse é o formato de uma matriz quadrada. Número de linhas igual ao número de colunas. Que característica a gente tem? A gente tem isso daqui, que eu já comentei lá na matriz identidade também. Dentro de uma matriz quadrada, esses elementos onde a linha é igual à coluna, A1, A22, A23, é o que a gente chama de diagonal principal. Ou seja, nós temos todos os elementos onde o I é igual ao J, diagonal principal. Então, sempre que você ouvir falar a respeito da diagonal de uma matriz, a diagonal ela pode ser a principal ou ela pode ser a secundária. A diagonal principal só serve para uma matriz quadrada e é determinada por esses elementos, onde o I é igual ao J. E a gente pode ter, como eu disse, a diagonal secundária, que seria a outra diagonal. Então, num quadrado, a gente tem duas diagonais. Essa é o que a gente chama de diagonal secundária. Depois, quando a gente estiver trabalhando com algumas operações, estiver trabalhando algumas coisas, a gente vai ver para que serve cada uma delas. Mas quando a gente fala em matriz quadrada, é isso que a gente precisa identificar. Número de linhas igual ao número de colunas, diagonal principal, que é essa daqui, sempre nessa posição, diagonal secundária. Então é isso. Falamos a respeito aí da igualdade entre matrizes e dos tipos de matrizes que a gente tem. Então, só retomando. Matriz, a gente vai ter duas matrizes iguais quando seus elementos correspondentes forem iguais. A gente vai ter uma matriz nula quando todos os elementos da matriz forem igual a zero. A gente vai ter uma matriz transposta quando
a linha vira a coluna vira a linha. A gente inverte ela. A gente vai ter uma matriz identidade quando for uma matriz quadrada, em que os elementos da diagonal principal forem igual a 1, todos os outros elementos forem iguais a 0. E daí a gente falou a respeito de uma matriz quadrada, onde o número de linhas é igual ao número de colunas, sempre, por isso que ela é quadrada, tem que ter as mesmas dimensões, e a gente apresentou a diagonal principal e a diagonal secundária. Então, para essa nossa terceira aula, era isso que eu precisava falar para vocês, tá? Um grande abraço a todos aí e até a próxima. Tchau, tchau.